Olá, eu sou o Dr. Pellegrino, geriatra. Essa é a nossa primeira aula, a primeira aula do curso Como Cuidar Bem de uma Pessoa com Doença de Alzheimer. Para cuidar bem, nós temos que conhecer. Toda vez que nós vamos fazer um trabalho, quando nós somos imbuídos de uma tarefa, nós temos que conhecer. Quando nós conhecemos, nós conseguimos fazer aquilo de uma maneira melhor. E aquilo não se torna um fardo tão pesado para nós. O conhecimento é fundamental. O conhecimento é luz. Vamos lá. Você tem seu ente querido com doença de Alzheimer. Ou você é uma pessoa que quer aprender para cuidar de um idoso com doença de Alzheimer ou outras demências para ganhar o seu pão de cada dia. Eu sempre comparo a doença de Alzheimer a um grande salão escuro. Você tem que entrar neste salão. Este salão, além de escuro, ele está abarrotado de coisas velhas, coisas amontoadas, coisas desorganizadas, coisas muitas vezes mal cheirosas. Mas você tem que entrar naquele salão. Isso é inevitável. Aquele salão grande, escuro, desconhecido, cheio de coisas amontoadas, é a doença de Alzheimer, que você tem que enfrentar. Agora imagina, você abre a porta do salão, dá um passo, aquele salão totalmente escuro, aquele cheiro não agradável entrando pelas suas narinas. Qual é o primeiro medo que você tem logo que você deu um passo adentro desse salão? É que a porta feche. A porta fechando, você, pela escuridão, vai ter dificuldade ou não vai conseguir abrir para retornar. Esse é o primeiro medo. Nós temos medo de adentrar em algum lugar escuro e extremamente desconhecido, porque quando nós entramos num lugar escuro, mas aquele lugar é desconhecido como o nosso quarto, nós entramos com mais facilidade. Mas não tem jeito, você tem que entrar. Agora você entrou, você deu um passo, parou, veio aquele medo, mas você tem que caminhar, você tem que dar continuidade à sua caminhada dentro daquele salão. Você dá mais 2 passos. Quando você dá o segundo passo, você bate o dedo numa quina, o dedão do pé. E aquela dor, você sente aquela dor horrível, parece que o teu dedão do pé está sangrando, mas você não vê, está tudo escuro, é trevas total, não tem como você enxergar um palmo à frente do nariz. Vamos imaginar uma outra situação. Você entra nesse salão com uma lanterninha bem fraquinha, uma luz bem focal, bem pontiforme. Se você clarear o chão, você só vai ver aquele trilhozinho iluminado. Você não vai conseguir ver as laterais. Se você clarear as laterais, você não vai ver o chão. Vai demorar muito para você explorar. Você tem que andar muito devagar, explorando com muita dificuldade. Essa lanterninha pontiforme representa, aquilo que nós aprendemos intuitivamente, aquilo que nós aprendemos através das dificuldades, das dores, aquilo que nós aprendemos quando nós somos autodidatas. Mas esse aprendizado ele é muito lento, porque a doença de Alzheimer ela evolui muito rapidamente. E essa lanterninha pontiforme, muitas vezes, ela é insuficiente para acompanhar esse avançar rápido da doença de Alzheimer. Mas essa lanterna já é importante porque ela nos tira da escuridão total. Vamos imaginar uma outra situação. Você está com a sua lanterninha na mão. Você abre a porta daquele tenebroso salão. Mas você é curioso e a primeira coisa que você faz, você clareia a parede. E na parede você vê um interruptor. Você vai lá e aciona esse interruptor. E na sua frente, bem na entrada do salão, tem uma luz e essa luz acende.
ela não clareia todo o salão, mas ela clareia a entrada. E você já tem como ter uma visão do salão, mesmo com aquele fundo escurecido. Naquela penumbra você já tem uma visão mais ampla do salão. Mas aquela luz, ela clareia mesmo só aquela entrada. Mas já é importante. É uma maneira boa de você começar a explorar. Aí você começa a explorar. Você não pode abrir mão da lanterninha, porque aquela luz que vem de cima, muitas vezes ela não consegue clarear os labirintos, né, do salão. O salão tem buracos, tem gavetas, a luz não atinge, você ainda tem que usar a lanterninha para explorar. Nós temos que usar a nossa intuição, nós temos que usar a nossa busca de conhecimento. E essa lanterninha, apesar de pequena, é aquilo, é a nossa busca. A luz de cima nos ajuda, mas nós precisamos completar com essa lanterninha. Você vai continuando explorando o salão. Você caminha pela direita com dificuldade, quando você se afasta daquela luz, a penumbra aumenta, mas você vai com cuidado e chega até a parede do lado direito. Lá tem um outro interruptor. Você aciona aquele interruptor e aquele lado do salão fica iluminado. Você consegue explorar um pouquinho melhor aquele lado. Depois que você explorou o lado direito, você atravessa o salão para cá, do lado esquerdo, na penumbra, com bastante dificuldade, você chega à parede oposta, a parede do lado esquerdo. Lá você encontra outro interruptor. Você aciona o interruptor e daquele lado do salão ele fica mais iluminado. Agora só o fundo que não está bem iluminado. A frente, a direita, a esquerda está bem iluminado. Você consegue caminhar naqueles escombros, naquelas coisas jogadas pelo chão, desorganizada, você vai andando com dificuldade. Você mesmo com a iluminação, você vai ter alguns tropeções, mas o salão vai ficando cada vez mais iluminado. Aí você chega lá no fundo do salão. É a única parte que ainda está em penumbra. E você encontra na parede um interruptor e você liga esse interruptor. Aí o salão fica totalmente iluminado. Iluminado por cima, porque nos escombros nem sempre a luz atinge e você precisa usar a sua lanterninha. Então, o conhecimento são as luzes que nós vamos acendendo. Quanto mais luzes nós acendermos, mais claro, mais iluminado vai ficar esse salão. A doença de Alzheimer parece muito esse salão. Ele é um salão escuro, é um salão abarrotado de coisas amontoadas. Imagina se esse salão permanecer na escuridão. Você vai ter muita dificuldade de conviver por um tempo dentro deste salão. A primeira luz que você acende, logo ali na entrada, é o conhecer a doença. Você precisa conhecer a doença. Nós temos muito medo do desconhecido. Você conhecendo a doença é o primeiro foco de luz que você coloca dentro deste salão. Nós vamos falar 70% do curso de como conhecer a doença para poder cuidar, que quando você consegue conhecer, você sabe aquelas alterações todas que ocorrem com a pessoa, você pode desenvolver estratégias, você tem como cuidar. 70% do curso nós vamos falar sobre a doença e como lidar com ela e como cuidar em cada fase. A segunda lâmpada que você acende é conhecer a si próprio. Mas você vai me falar, o que tem a ver eu conhecer a mim mesmo para cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer? O ser humano, ele lida muito mal com seus medos, com as suas dificuldades. E nós temos que conhecer os nossos medos, as nossas dificuldades, para poder lidar com a pessoa. Em primeiro lugar, nós temos que estar bem conosco mesmo. Quando a gente está bem com a gente mesmo, nós conseguimos estar bem com a outra pessoa. Principalmente a outra pessoa, um ente querido, uma pessoa que nós cuidamos com doença de Alzheimer que está se definhando. Eu vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que fala, eu não vou ter paciência, eu não tenho paciência para cuidar. Paciência faz parte de uma das nossas inteligências.
que é a inteligência intrapessoal, é o autoconhecimento. Paciência, ela é cultivada, assim como nós temos que cultivar tudo na vida. Se a gente não cultivar a paciência, ela não vai crescer dentro da gente e logo, logo nós vamos nos explodir. Então nós temos que conhecer as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, os nossos medos para cuidar melhor. E esse assunto será o objetivo da nossa terceira aula. A terceira luz que você acende é conhecer a pessoa que você cuida. Mas você vai me falar, eu estou fazendo curso para cuidar do meu companheiro ou da minha companheira, que eu convivo com ele há 40, 50, 60 anos. Ou eu estou fazendo curso para cuidar do meu pai e da minha mãe, que eu conheço desde quando eu era criancinha. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Nós sempre buscamos a conhecer um pouquinho mais de nós mesmos. Imagine da outra pessoa. Você pode conhecer muita coisa do seu companheiro, do seu pai, da sua mãe, mas você tem que conhecer alguma coisa que está lá dentro, nas entranhas do ser daquela pessoa, para você cuidar melhor. Por exemplo, muitas vezes você não sabe qual que é um sonho de infância, uma coisa que passou na sua infância, na sua adolescência, que marcou a vida dele, que hoje, com a doença de Alzheimer, ele gosta de relembrar. Muitas coisas que muitas vezes, né, o seu freio mental, o nosso lobo frontal foi um freio, ele nunca falou, mas agora ele gosta de falar. Você tem que procurar conhecer aquela pessoa. Agora imagina se você é um cuidador profissional, se você quer cuidar de uma pessoa estranha com doença de Alzheimer, o quanto é importante você conhecer bem essa pessoa, conhecer antes de começar a cuidar. E esse é o assunto da nossa quarta aula. A quarta luz, aquela que você acende lá no fundo do salão, é como você tem que aprender a cuidar de si, cuidar do seu corpo físico principalmente. Porque para cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer, você tem que estar bem fisicamente, você tem que ter boa saúde. E nós vamos falar disso no nosso quinto vídeo, de forma assim, bem de princípios gerais, né, de como você se cuidar, porque nós vamos tratar cuidando do cuidador ou da cuidadora no nosso último módulo. Esse primeiro módulo, além dessas 5 aulas, o módulo vai ter mais 2 aulas. Uma aula nós vamos falar de planejamento, vai ser a 6ª aula. E a 7ª aula nós vamos fazer uma revisão total. Os vídeos serão publicados aqui no YouTube. Cada aula vai ser um vídeo. Toda aula vai ter um resumo por escrito, que é publicado no nosso site, guardiãesdavida.com.br, guardiães sem acento, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Toda aula vai ter um resumo escrito para você fazer uma revisãozinha. Uma outra coisa que nós pedimos, assistam cada aula pelo menos 2 vezes. A primeira aula é aquele primeiro impacto, a segunda aula já sedimenta um pouquinho mais. A repetição é importante. Uma coisa fundamental que nós te pedimos, para você fazer esse curso, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Por quê? Muitas vezes nós vamos dar aulas surpresas, nós vamos fazer surpresas agradáveis e essas surpresas serão comunicadas aqui. E para você receber essa notificação, você tem que ser inscrito no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Uma outra coisa importante, o nosso curso é gratuito. Nós estamos aqui para levar um pouquinho do conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida para você cuidar melhor do seu ente querido ou cuidar melhor de uma pessoa com doença de Alzheimer, se você está querendo cuidar profissionalmente, ganhar um pouquinho, ganhar o seu pão de cada dia, cuidando de um idoso com doença de Alzheimer. Então divulgue o nosso curso. É um curso gratuito. Quanto mais pessoas fizerem esse curso, mais nós vamos conseguir levar conhecimento para pessoas cuidarem melhor dos seus entes queridos
ou dos seus pacientes com doença de Alzheimer. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão por ter chegado até o final do vídeo e não perca a próxima aula. Obrigado.